Então, pessoal, vamos lá? Vamos começar, né? Olha só. Então, chegou o paciente para vocês? Vocês vão lá fazer a avaliação, correto? Então, cadê a ficha de avaliação aí que eu mandei para vocês? Vamos seguir passo a passo para ficar mais fácil? Eu vou ajudando. Quem vai ser meu paciente aqui, modelo? Senta aqui. Jogador? Você é jogador bravo demais. Por quê? Tá pra pode tirar, não. Ai, tudo bem. Você vai filmar, você filma aí. Você filma. Galera, não vale nada, né? Então, preste atenção, gente. Ó, primeira posição do paciente pra gente fazer é a ausculta, tá? O ideal é que ele esteja sentado 90 graus. 90 graus aqui, 90 aqui, 90 aqui. Beleza? Tudo bem? Pegou logo as mãos. Peguei logo asmático. Encosta aí. Então, ponto. Vai auscultar. São 5 pontos de ausculta. Anterior, vocês conseguiram visualizar aí no coisa de vocês? 5, ó. 1, licença, 1, 2, 3, 4, desceu 5. 5 pontos, tá? Então vamos lá. Eu preciso fazer a ausculta na inspiração e na expiração, tá? O ideal é que essa ausculta ela sempre seja bilateral. Então eu auscultei o lado direito, vou auscultar o lado esquerdo, tá? E aí eu vou fazendo a comparação de um lado para o outro, tá? Obviamente, né? Joyce, eu tenho muita experiência, já faço isso há muito tempo. Posso auscultar um lado e depois auscultar o outro? Pode, tudo bem, tá? Mas literalmente falando, auscultou um lado, depois você vai lá, ausculta o outro lado, tá? No mesmo ponto. E aí você vai fazendo a comparação, beleza? Ok, então eu vou fazer a ausculta aqui para vocês conseguirem ver. Tá limpinho, tá? Pode ficar tranquilo. Agora eu vou fazer a ausculta na parte lateral. Então eu fiz desse lado, vou fazer do outro lado, beleza? Ok. E aí, ó. Quando tem um chiado, a gente ouve logo? Depende do nível, de qual altura que tá isso lá. Tá? O chiado que você tá falando é o sibilo, né? Você que é asmático, de vez em quando pode ocorrer. Então, sim, tá? Você já sente ele, que começa... o que é o sibilo mesmo? Agora a pergunta. O sibilo é uma característica de quê? Quando você faz a ausculta pulmonar? Não, asma é patologia. Mas lá dentro está falando para vocês que os broncos, as vias aéreas estão se fechando, tá? Por isso provavelmente você deve ter broncodilatador. Tem a bombinha. Eu tinha. Eu usei. Não usa mais. Mas de vez em quando tem esse... Eu acho que você precisa ir num pneumologista. Tá? E aí, ó, vamos lá. Parte lateral. O paciente está sentado, fica mais fácil. Então aqui, ó. Base posterior. Base anterior. Terço médio, tá? Então eu auscultei a parte anterior e a parte lateral. Tá tudo limpinho, pode ficar tranquilo. Tá? Levanta aí, tá? Só para demonstração. Você sentado ali, ele vai estar sentado, eu vou estar fazendo... Vira de costas para ele. Vou estar fazendo a ausculta na parte posterior, tá? Tudo bem? Até aí?
Então, oi, pode falar. Então, por isso que eu vou mostrar para vocês lá. Vocês vão entender a dificuldade. Porque se o paciente ele tá com cansaço, com falta de ar, etc e tal, é muito mais difícil você colocar ele sentado, ele estando deitado. Se você botar ele sentado, você pode gerar um cansaço que às vezes não compensa, tá? Então você faz a ausculta. Quando for possível, você faz a ausculta com ele sentadinho na beira da cama, tá? Mas se não der, você faz do jeito que tá dando ali para vocês para ajudar, tá bom? A torta é escoliose? Tá descobrindo agora. É o mal que é turma de física, cara. Agora. Tá querendo te dar uma sacaneada aí. Tá querendo te dar uma sacaneada. Superior, ápice. Se tiver deixa eu falar vou fazer aqui, depois eu falo. O ideal é que vocês façam assim, né? Fiz aqui uma, comparando o outro lado. Beleza? E aí, ó. Segundo ponto de um lado, segundo ponto do outro. Respira fundo. Só. Mesma coisa. Por que eu pedi para ele respirar fundo agora? Porque a ausculta dele está um pouco diminuída. Então estava sendo mais difícil de fazer a ausculta. Tá? Então. Mas ele tem algo que sugere isso também, né? Pode sentar. Então, é algo que ajuda numa ausculta um pouco mais diminuída. Tudo bem? Ok. Pedi para ele respirar mais fundo porque eu aumento o fluxo de ar. Então o som vai ser mais alto. Tá? Aqui, ó. O fluxo ele precisa ser mais forte e aí o som vai sair mais alto. Então facilita. Agora vamos deitar lá na maca lá. E eu lembro que você falou da respiração do asmático e da pessoa normal. Vocês falaram que o abdômen vai para frente. A minha sobe. Só pode ser mais apical. Entendeu? Tá? Uhum. O abdômen. Então, mas o que te ajuda também, cara, você ter. Mas você só sobe, você não expande. Respira fundo aí. Vocês viram como ele expande pouco? Quer ver, ó? Fica em pé para o pessoal ver que aí fica mais fácil. É um outro ponto, tá? Aí falando de palpação, tá? Pra gente avaliar a expansão. A gente avalia a expansão aqui. Fica meio que de lado, assim. Ó, eu venho aqui na região superior, aqui, tá? E na região posterior, beleza? Minha mão precisa estar assim. Por quê? Quando eu pedir para ele fazer assim, respira fundo. Nem se mexe, praticamente. Ó, vai. Só sobe. O que eu espero com isso daqui? Eu espero que quando ele inspire, ó, isso daqui faça isso. Abra. E aí eu consigo ver se o pulmão direito e o pulmão esquerdo estão se expandindo de forma igual. Tá? Isso é o esperado. Beleza? Mas só que ele já é asmático há bastante tempo. O padrão dele, ele só expande. Vira aí, vira devagar. Ele só expande para cima. Tá? Ó, vamos fazer aqui, ó. Cara, vocês estão entendendo?
Que nem se mexe? Nem se mexe. Por isso que quando você perguntou aquela vez na aula, eu falei, pô, o meu vai pra cima. Aí você falou, você é asmático. É, porque é um padrão. Entendeu? Vai todo mundo lá, vai Normalmente. pra Não é que frente. todo vai fazer isso, mas normalmente quem é gera esse padrão. Acho que você falou, pô, a minha vai, o abdômen vai pra frente, você lembra? Aí, tenta respirar com o abdômen pra frente. Eu falei, eu não consigo. Quer dizer, não vai. E ó. Não, mas olha só, é um ponto. O que segura mais ele, tu malha. É isso? Porque senão, tava lascado, cara. Porque sua capacidade seria mais baixa. Então, o exercício físico é fundamental para todo mundo, principalmente para quem tem alguma patologia. E ele é novo. Você pratica esporte igual todo mundo. Você praticava o quê? Futebol puxa bastante. Correr. Pô, maneiro. No futebol, o treino ainda tá 8 km, treino físico? Nessa faixa. Puxado. Treino aeróbico. Não, eu acho que já tinha o ritual, é por isso que eu não sentia tanto. Já tá acostumado, você já vinha numa base crescente, e aí seu condicionamento físico é bom. Entendi. Entendeu? Mas para de fazer exercício que você sente. Aí tu começa a sentir falta de ar, cansaço, tudo isso você vai começar a sentir. Eu fiz um tratamento de pneumonia, também de vacina, e já fiz muita coisa. Vamos deitar lá que a gente vai. Cara, não sei, eu acho que vocês preferem que coloque a maca ali? Pô, vocês estão fortes, cara, eu tô. Botava todo mundo pra vir pra cá. Pois é, né? Podia todo mundo levantar também, né? Podia todo mundo levantar e vir pra cá, que fica mais fácil, né? Cheiro. Vazia, Gustavo. Vazia. Tô gravando. Aí eu falei, depois faço a mão, jogo lá. O Amanda, você já botou aquela coroinha já. Ela mandou isso pra gente. Não, pode vir. Não tá tudo. Ela falava, eu vou ver agora. Então vamos lá. Eu vou fazer a mesma ausculta nele que a gente fez lá. Vamos fazer aqui, tá? Só que agora a gente tem um componente, ele está deitado. Deitado é um pouco mais complicado, né? Foi quem que perguntou, porque eu não boto ele sentado, porque a maioria escuta coisa. Porque assim, pensa o seguinte, olha, ele está cansado, saturando baixo, uma saturação lá, sei lá, 88, dependendo de oxigênio, precisando aumentar a litragem de oxigênio, então ele está cansado, certo? Uma demanda de sentar, senta aí, de sentar não requer um esforço. E aí é o que você não quer dar esforço para esse paciente nesse primeiro momento. Você quer melhorar a capacidade respiratória dele. Então você faz a ausculta dele deitado, tá? Então, respondendo a pergunta, já não sei mais quem foi que fez a pergunta. Enfim, foi você? Então, é isso. Você não pode... O paciente também é idoso, né? Então eu tenho dificuldade de levantar. Não é nem isso não, cara, porque sentar gera um esforço. A grande questão é essa. Obviamente o idoso sente mais isso, tá? Mas a questão é o cansaço. Como esse paciente está se apresentando para você? Se está cansado, você não vai vai pedir para ele fazer algo que vai gerar esforço para ele, entendeu? Você vai sobrecarregar o sistema e aí isso vai ser pior para ele, tá? Então deita aí. Então aqui eu vou fazer a ausculta anterior e lateral. E a posterior? A posterior, no momento mais oportuno, você vai fazer, tá? Então vamos lá. Então a gente vai repetir. Então, ó. Auscultei um lado, outro lado. Aqui, normalmente, você tem a estrutura cardíaca desse lado. Então, você ausculta mais aqui, tá?
Mas aqui, na verdade, né? Porque aqui você tem uma ausculta melhor do coração, tá? No caso de mulher. Oi? No caso de uma mulher. Como é que a gente faz? Boa pergunta. Se for mulher, tá? Primeiro, toda vez que vocês forem fazer qualquer avaliação que você vá tocar no corpo da pessoa, você vai pedir licença, certo? Ponto. Se for mulher, cara, você vai precisar afastar e colocar o aparelho. Por que qualquer pessoa, quando a gente usar assim, a câmera no dedo, tipo assim, Ah, para não ter contato direto. Entendi. Sim, sim. Você pode pegar, afastar tudo, não tem problema, tá? Mas aí, ó, aí o paciente está deitado e aí a gente vai fazer agora a ausculta lateral. Então, ó, entrou aqui, tá? Em base posterior, depois anterior, ok. Eu vou fazer isso dos dois lados. Lembrando que essa parte aqui, que é o diafragma do esteto, tá? Ela precisa estar entre os espaços intercostais. Se você colocar em cima da costela, você não vai conseguir fazer a ausculta. Ela precisa estar entre os espaços. Tem, claro. tem uma pessoa mais inchadinha. A gente consegue achar? Consegue. Consegue. Vamos aí que eu vou te falar. Aqui, ó. Botar assim que vai ficar mais fácil para vocês conseguirem visualizar, tá? Então deixa ele inspirar, inspira. Inspira, expira. A parte mais anterior. E terço médio. Tá? Foi? Terço médio. Então aqui a gente fez a ausculta. Beleza? Aproveitar que ele já está aqui sentadinho aqui. Vamos fazer a deitado? Vamos fazer a manovacometria nele? Pode ser? Tem vários modelos de oxímetros, várias marcas, etc e tal, tá? O que a gente precisa, quando a gente colocar o oxímetro é fácil, né? Pega lá no dedo, o ideal é que seja sempre no indicador, tá? Você vai lá, colocou o oxímetro. Esse oxímetro aqui, você coloca ele, não precisa apertar nenhum botão, porque automaticamente ele vai fazer a leitura. Quando estiver piscando verde aqui, é onde você está tendo uma leitura mais fidedigna, tá? Então, ó, frequência cardíaca dele aqui embaixo de 55, saturação 94, tá? E tem uma alteração no fluxo aqui, ó. Vamos esperar fazer uma leitura mais fidedigna. Noventa e seis, 97 de saturação. Tá subindo aqui a frequência cardíaca, tá oscilando aqui entre 56 e 57 de frequência cardíaca. Mostra, levanta assim, vira, levanta o dedo, levanta o dedo. Aqui, ó, pra ela que tá filmando ali, ó. E vira pra lá, pessoal, pros colegas. Beleza? Aí, ó, pra vocês, tá? Esse oxímetro aqui é um oxímetro da marca Noninho, tá? Mas tem várias outras marcas, GTEC, tem várias outras marcas aí. O que a gente precisa entender? A saturação, né, periférica, o ideal é que ela esteja num indivíduo sadio, saudável, sem nenhuma doença pulmonar, esteja acima de 95%, tá? Mas se estiver acima de 90%, tá ok. Menos de 90, aí você já tem uma complicação. Salvo, por exemplo, se for um paciente DPOC, dependendo do grau dele, tá? Então existe uma classificação, tá? Internacional. Então tem 1, 2, 3 e 4.
O 4 é o grau mais avançado. Normalmente esse cara está dependendo de oxigênio, já não satura acima de 90, ele fica oscilando ali entre 80 e 90% de saturação, tá? Esse é o cara, o indivíduo mais grave. Então a gente precisa se atentar. Então, o que ele tem de patologia? Você vier para mim mostrar um oxímetro dele, tá? A pessoa não me falou nada, se tá, sei lá, 88, tá ruim. Ah, não, mas ele é DPOC, ele tem uma doença estrutural, é isso. Opa, então calma aí. Então vamos ponderar isso daqui, porque eu preciso ter uma complacência nessa saturação, que eu não espero que um indivíduo com uma doença pulmonar grave, estrutural, que vai perdendo áreas de troca, não espera que ele sature 100%. Tá? Então, normal. Então isso precisa ser ponderado. Tá? Beleza. Isso é muito fácil, toda vez que a gente vai primeiro, faz a primeira, e depois a gente faz o outro, e depois faz o final também. A avaliação geral? A avaliação geral é a ausculta pulmonar. Quando você chega para atender o paciente, você vê pressão arterial, vê a ausculta pulmonar, saturação, frequência cardíaca. Padrão. Isso você tem que fazer. Tá? Ok. Manovacometria. Isso você vai fazer hoje na avaliação, vai trabalhar, depois você vai reavaliar em outro momento. Não vai precisar toda vez que você encontrar com o paciente, você está fazendo isso. Toda vez não. Toda vez frequência cardíaca, sinais vitais, de modo geral. Tá? Já é menos de 90? Não, também não. Dá para você trabalhar ali exercício de expansão pulmonar com o paciente. Tá? Se você tiver nível ambulatorial, trabalha exercício de expansão, ver se ele vai melhorar, se não vai, tá? Sem sobrecarga. Se não melhorou, você pode trabalhar, dar oxigenoterapia para ele. Dar oxigênio mesmo, tá? Porque a gente respira quantos por cento mesmo? Deixa eu ver se vocês estão afiados. 21%. E aí quando a gente dá 1 de fluxo, muito bom, muito bom. A gente dá 1 de fluxo lá no fluxômetro, já está dando quantos por cento do paciente? 24%. E aí a partir dali, 2. Não. 4 em 4. Tá? E aí, o próximo, se estiver dando 2 litros, 28. 3 litros, 32% de oxigênio. Tá? Falei, ué. Eu lembro disso. Olha só. Então, agora nós vamos falar da manovacometria. A manovacometria é o seguinte, tá? Manovacômetro, tá? Esse daqui é de 0 a 300 e tem aquele outro lá que vai de 0 a 120 centímetros de água. Tá? Então a unidade de medida é centímetros de água. Esse aparelho aqui, a gente avalia a força estática de musculatura ventilatória. Então, quando eu pedir para ele, a medida é o seguinte, eu quero avaliar a PI máxima, então a capacidade máxima de inspirar, a força dele. Então eu peço para ele fazer o quê? Soltar o ar, todo o ar, até o volume residual, tá? E puxar o ar com força até a sua capacidade pulmonar total. Beleza? Quando ele puxar, esse manômetrozinho, essa seta preta que está aqui, tá? Essa seta preta, ela vai se movimentar. Beleza? E ele precisa sustentar isso. Então, manter a pressão. Beleza? Tudo bem? Tranquilo. Isso na inspiração. Tá? Então, vamos fazer a inspiração primeiro, depois a gente faz a expiração. Tá? Tudo bem? Então, clipe nasal. Isso aqui é um clipe nasal. Tá o clipe nasal. Beleza? Chega um lá para trás. Tá. Vou ficar do lado de lá que eu sou direito, coordenação motora. Tá? Então eu vou pedir para ele, ele pode colocar a boca aqui, deixa eu tirar aqui enquanto eu vou explicando, para ficar mais fácil, daqui a pouquinho vai estar falando que está com falta de ar.
Olha só, vou pedir para ele soltar todo o ar. Então ele vai primeiro, ele vai colocar a boca aqui no bucal. Existem outros bucais? Esse daqui é um filtro propriamente dito. Ponto. Tá? Existe o filtro já com bucal e existe o bucal. É porque a gente não tem aqui para estar mostrando para vocês. Então, tem até o bucal ali, mas não vai encaixar aqui não. Deixa eu até ver aqui. Então. Não, vai encaixar mesmo não, tá? Bucais ali não encaixam não. Então é o seguinte. O quê? Eu não tava olhando pra ele, que tava... Então, ó, ele agora vai seguir as minhas orientações, tá? Coloquei o clipe nasal, agora ele vai respirar pela boca, tá? Coloca o bocal, tem que vedar bem, tá? Veda bem. Então, vai soltar todo o ar primeiro, solta todo o ar. Solta, 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 solta. Agora puxa com força. Puxa, 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 puxa. Parou. Ok. Tá? E aí vocês viram, ó. Veio até aqui, né? Pelo que eu vi aqui foi 140. Tá? E aí a unidade de medida, ela é negativa. Então é menos 40 de força. Então ele tem uma força aparentemente boa. Depois a gente vai calcular se essa força realmente, quantos por cento dessa força ele tem. Tá? Porque existe o cálculo do valor predito para ele, sexo e idade. Tá? Então a gente vai fazer isso posteriormente. Tudo bem? Tudo bem, Ica? Quantas vezes eu faço essa medida? 3 vezes. Se não tiver uma diferença maior do que 20 centímetros de água, eu só faço 3 vezes. Se tiver alguma dessas, uma diferença maior do que 20 centímetros de água, eu vou fazer 5 vezes. Tá? Somo tudo, divido por tudo. Tá? Tudo bem? Se ele fez aqui, vamos lá, vamos fazer com ele aqui na prática e vocês vão entender. 140, alguém anota aí, hein? Menos 140 de PI. Vamos fazer de novo. Vai. Solta todo o ar. Vai. Solta, 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 solta. Agora puxa com força. Puxa, 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 puxa. Ok, parou. Foi não, hein? Foi menos 120. Tá? Tudo bem? Então já chegou ali, ó. Na risca. Vamos ver se ele vai precisar fazer 5 ou a gente vai conseguir manter nos 3. Tudo bem? Foi menos 20 hoje, pra soltar ou pra puxar? A gente só está avaliando puxar o ar. Só a força de inspirar. Tá bom? Então solta todo o ar. Solta, 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 solta. Agora puxa, 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 puxa. Ok. Vocês viram que ele ficou oscilando entre 130 e 140? Tá? Tudo bem? Pode botar 130. Tá? Não vamos precisar fazer porque ele manteve ali dentro daquela zona que eu falei com vocês. Tá? E aí, somos 3 e divide por 3. Faz aí rapidinho. Eu já tenho a conta de cabeça. Deu 130 no final das contas. 30 mais 3, dividido por 3. Não. Foi 140 mais 120 mais 130. Dividido por 3 dá 130. Certo? Foi? Beleza. Fisioterapeuta também tem que saber matemática, hein? Vai! Agora vamos fazer ao contrário. Agora vai encher o pulmão todo até a capacidade pulmonar total e depois você vai fazer força para expirar. Então, enche bem o pulmão. Vai, enche, 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 enche. Vai, assopra. Força, 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 força. Parou. 120. Olha só, ele começou a querer roubar. Vocês viram? Que ele tentou forçar para frente. Então, ó, por paradinha, padrão. Tá? É força bruta.
Ou tem ou não tem. Não começou a roubar, não rola. Tá? Mas anota aí o 120 dele. Agora é PE máximo. Tá? Agora, tudo bem? O ideal é que a gente deixe um espaço de 1 a 2 minutos aqui para o paciente descansar, etc e tal. Porque a gente está na aula, garoto novo, cheio de saúde, a gente tira um pouco o couro dele. Mas eu tenho que... Não, esse barulho quer dizer que está escapando ar. Tem que vedar mais. Tá bom? Então vamos lá. Então, enche bem o pulmão de ar. Enche. Agora sopra. Força. Pode parar. 90, né? 90. E a máxima de inspiração é bem difícil. É 90. Não, o cálculo é diferente. O cálculo é diferente. Falando assim, se ele inspirou 90, é muito baixo. Então, a gente vai calcular para ele, tá? E a gente vai trabalhar em cima da porcentagem. A sua pergunta deve ser por quê? Aí tem outro ponto, né? A gente faz a manuvacometria no CTI. No CTI, o indivíduo que está entubado, tá? Eu preciso que ele faça menos 30 ou mais 30. Tanto PI, né? Na PI, menos 30, força inspiratória, e na PE, mais 30, tá? Precisa fazer 30 ali. Isso define se ele vai ficar entubado ou se não vai ficar entubado. Oi? Faz com ele entubado. É para saber se você vai tirar o tubo ou não. É uma avaliação de força. Se ele não tiver essa... se ele não conseguir assoprar mais do que 30, né, que eu estou avaliando a expiração, é uma contraindicação. Ele não passou no teste. Tá? Se ele fez 31, passou. Aí vamos lá, ao contrário, força inspiratória. Ele fez menos 20, passou? Não, ele precisa fazer menos 31, 32, 40, 50. Paciente entubado. É uma outra avaliação. Você vai fazer isso daqui que a gente fez, tá? Mas só que o paciente ele tá ali entubado. E eu quero tirar o tubo. Não, você já pode até estar sedado, mas com a sedação que mantém ele acordadinho para você avaliar. Se você pensou em fazer uma manuvacometria num paciente entubado, é porque ele tem condições clínicas, já regrediu para fazer o teste para tirar o tubo da boca dele. Tá? É uma outra conversa. Não. Então, você vai colocar uma peça T. Eu acho que eu tenho aqui dentro da bolsa. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Vamos terminar esse daqui, depois eu falo para vocês que é uma outra conversa, é outro assunto. Tá. Para mim vocês tinham visto, por isso que gerou a pergunta dela. Tá, beleza. Eu vou mostrar para vocês separadamente, porque uma coisa é uma coisa que aí lá você não vai precisar calcular o que é predito para aquele paciente, para estubar ele. Para saber se ele está mais fraco ou menos fraco, quantificar isso, tudo bem. Mas para estubar, você não precisa. Você só precisa que ele passe de 30. Tanto para ins quanto para ex. Ok. Passou, você tem condições de estubar esse paciente. Tá? Isso tem outra pessoa fisioterapeuta. É o fisioterapeuta. Ele é o responsável por isso. Tá? Vai fazer só esse teste não. Tem outros testes para avaliar uma estubação. Tá? Agora vamos para o terceiro teste dele, tá? Oi? Fala, pergunta. Não era pergunta, não. Ah, tá. Então vai. Solta todo o ar. Desculpa. É que eu tava pensando na PI. Vamos lá. Enche o pulmão. Enche. Vai, assopra. Força. Ok. 100. Pode botar o 100 aí. Só que é o seguinte... Ele teve uma variação. Que foi mais do que 20. Então a gente vai ter que fazer 5. Na primeira você... Na segunda. Não, na segunda ele fez 90 só. Só que na primeira ele fez 120. Não, por isso que eu tenho que fazer de novo. É isso aí. E aí, olha o ponto.
Oi? Eu já fiz 3, vai frente. Vamos fazer mais 2. Faz um total de 5, tá? E aí, prestem atenção. Aqui, ó, quando eu peço para ele, ó, encher o pulmão, enche. Tá vendo aqui que tem um buraquinho aqui? Estão vendo? Aqui eu deixo aberto. Quando eu vou fazer o teste, eu vedo com o meu dedo. E aí, quando eu vedo, eu gero um delta de pressão aqui, né? Quando ele faz a puxada ou quando ele assopra, tá? Então, quando ele inspira ou quando ele expira, gera uma pressão aqui, que aí gera um marcador aqui no manômetro. Entenderam? Todo mundo acompanhando? 100%? Então tá, vamos para a 4ª avaliação, hein? Então, enche bem o pulmão de ar. Enche. Assopra, vai, força. Ok. 80. Tá piorando. No caso, agora que o senhor precisa da expiração dele, quando ele vai expirar, o senhor deixa aberto. Quando ele vai expirar, ele... Eu vedo. Entendeu? Tá? Então, ó, vamos lá, hein? Então vai inspirar até a capacidade pulmonar total. Então vamos lá, puxa o ar, tá aberto, tá vendo? Puxou. Vai, assopra, força. Pode parar. Achei que foi menos. Não, foi 90 aqui. Olha só. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Dúvidas? Perguntas? Faz. Se tivesse o quê? Não. Então, olha só. Ele já teve a variação. O ideal é que você faça 3. Tá? Você faça 3 repetições. Se nessas 3 tiver uma variação maior do que 20 centímetros, aí você vai fazer mais 2. Você vai para 5 no total. Tá? Foi o que a gente fez. Ele, na segunda, ele teve uma variação maior do que 30, maior do que 20. E aí nós fizemos a terceira, fizemos a 4, fizemos a 5ª. Se nessas outras 2, ele tiver uma variação maior, não, você mantém isso daqui, porque você vai somar tudo e vai dividir por tudo. Então, soma os 5 e divide por 5. Na primeira, no caso, ele fez que 20? Ele fez 120 na primeira, 90 na segunda, 100 na terceira, 80 na 4ª e 90 na 5ª. Deu quanto a média aí? Oi? 96. Tá? Mas tu falou qual a regularidade para ele, por exemplo, só precisa fazer, não precisa fazer 5, só precisa fazer 3. Tipo, fez 3, Tá tudo ok. Então, escutaram a pergunta dela? O que vai definir se eu vou fazer 3 e o que vai fazer 5? Tá? A variação maior do que 20 centímetros. No caso, a primeira ele fez de 20 e a variação dele foi de 20. Não. Ele fez. Primeiro, cadê o papelzinho aí? Cadê o papel aí com as avaliações? Olha só. Olha só. Entendi agora. Ele fez 120 na primeira, 90 na segunda. Quanto que tem de diferença aqui? De 120 para 90? 30. Não foi maior do que 20? Então aqui você vai precisar fazer. Fazer mais 2. Aqui ó, aqui ele fez 100, aqui ele fez 80. Vamos botar que essa daqui foi a primeira, essa daqui foi a segunda. Ele não precisaria fazer, porque a variação bateu no 20, ele bateu na trave, mas não precisa fazer. Entendeu? Se tiver no máximo até 20, tá tudo certo. Segue o jogo. Fala aí. Tem diferença por ser uma paciente asmático e uma pessoa com saúde não ter esse problema? Diferença de quê? Nessa variação? Ou qualquer pessoa pode ocorrer essa variação? Qualquer pessoa pode correr. Tá? Eu espero uma fraqueza. Oi. O filtro é. Isso daqui é dele agora. Quem falou que ia ser a primeira que depois todo mundo pode botar a boca? Não, certamente não. Tá descartado. Vocês viram que eu abri, né? Eu abri ali e tá bom. Esse daqui é dele. Ele vai usar para as outras coisas. Entendeu? Guarde isso daqui para você trazer nas próximas aulas. A diferença da variação de 90 a 150.
10. Cada uma tem 10, né? Mas entre esse 90 e 110 são 20. Mas assim, eles consideram que uma variação normal, né? Entre 90 e 100. 90 e 100, você tem 10 centímetros de diferença. Tá tudo ok, tá tudo certo. Não, você não precisa fazer 5 medidas. Você só vai precisar fazer 5 medidas se essa variação entre as 3 avaliações tiver um delta maior do que 20 centímetros. Teve maior, aí você precisa fazer mais 2. Não é fazer mais 5, não, são mais 2, é o total de 5. Ou você vai fazer 3 repetições ou você vai fazer 5 repetições, tá? E aí, sempre é o seguinte, ó, soma tudo e divide por tudo. Se você fez 3, soma mais 3 e divide por 3. Se você fez 5, soma mais 5 e divide por 5. Tá? E aí o valor é o valor final é o valor que esse paciente fez. No caso, se a primeira estivesse dando 100, a segunda 90 e a terceira 80, eu estaria dentro da média, né? Não, tá. Você não precisaria fazer não precisaria fazer 5. A média dele seria 90, uma avaliação dessa, por exemplo. Entendeu? Porque você vai somar tudo, vai dividir pelos 3, vai dar 90, né? Nesse exemplo que você deu. Entendeu? Claro, o resultado final. Por exemplo, ele fez 90. Tem uma máxima. Se dá 90 tá bem, se dá 90. Então, vamos lá. Aí a gente vai calcular com a idade dele, né? E ver se idade. Cadê os slides lá? Não lembro a fórmula direitinho. Nos slides que eu mandei para vocês, tem lá a fórmula de PI e PE máximo. E aí vocês vão calcular o valor que é predito para aquele indivíduo. Tá? E aí, voltando naquele assunto lá da extubação, tá? Um paciente que está entubado, tá? Ele tem até 15 dias para ser extubado. Uma das avaliações é a monovacometria. Mas só que agora eu não preciso fazer esse cálculo. Eu só preciso saber o seguinte, o paciente, quando ele fez a inspiração, ele fez menos do que 30? Então, menos 31, 32, Se ele fez mais do que isso, ok, ele passou no teste. Se ele fez menos do que 30, de 29 para baixo, ele não passou no teste. E isso quer dizer o quê? Que ele continua entubado. Você precisa trabalhar, fortalecer essa musculatura para depois entubar. Tá? E na expiração, a mesma coisa. Mas se passou em um e não passou no outro, o que eu faço? Trabalha para que ele passe nos 2. Precisa passar nos 2. Se não passar nos 2, não tem condições de estubar. Você pode até estubar. Aí você fala assim... E aí o seguinte, o cuff aqui, né, o cuff leak test eu esvazio o balonete interno e externo e vejo para ver se vai ter fuga aérea. Eu espero que quando eu desinsuflar o balonete interno, que tenha fuga. O ar passa, que o ar está entrando pelo tubo, ele vai lá no pulmão, faz a troca, volta, e vai voltar pelo tubo e vai voltar pelos outros espaços. Esse é o esperado. Se acontecer isso, tá tudo ok, tá tudo certo. O paciente passou no teste. Tá? Se não acontecer isso, quer dizer que... O quê? Não, quer dizer que... vai acontecer isso quando você tirar o tubo. Quer dizer o seguinte, olha, quando você desinsufla o cuff, a parede da traqueia, ela colou no tubo. Então quer dizer que tem um edema naquela região. Então, se fez o edema nesse ponto, quando você tirar o tubo, o que vai acontecer? O edema vai acabar de fechar aquela região. Esse paciente não vai conseguir respirar. Estão conseguindo enxergar? Se ele não consegue respirar, não tem troca. E aí como faz? Aí o médico vai ter que trabalhar, né? Ou vai fazer uma traqueostomia precoce, e aí vai fazer a traqueostomia aqui, ou ele vai tentar botar um tubo mais fino e vai ser na força. Então, assim, para o paciente, vai dar ruim de qualquer forma. E quem avalia isso? Somos nós. Então, se você fica nessa, vou dar uma chance,
essa chance pode custar muito caro para o paciente. Inclusive, pode ser uma questão de óbito, né? De vida ou morte, literalmente. Medicação, normalmente corticoide venoso. Né? Aí o médico vai prescrever. Você vai lá, não passou. V2, o médico vai lá, vai fazer a avaliação dele e vai prescrever a medicação para tratar. Você fazia tipo 3 desses testes antes de estudar e algum deles tá ok. Você ainda assim vai estudar? Se não passou no teste, não estuda. Se você fizer 3. Se não passou, não estuda. Pelo menos. Então, olha só. Vamos lá, você fez. Esse é o caso da Olha só. Fez a manuvacometria. Você no seu hospital você só tem um manuvacômetro e o Cuff-Link Test que precisa só de uma seringa para desinsuflar o cuff, tá? Ponto. Fez, passou, ok, estuba. Fez, não passou, em nenhum dos dois, não, nem no Cuff-Link Test nem na manuvacometria, não estuba. Ah, tem só o TRE, já, você não tem nada, não tem manuvacômetro, não tem ventilômetro, não tem nada. Vai fazer o TRE, que é teste de respiração espontânea. Vai desconectar o paciente do ventilador, vai colocar ele na máquina de nebulização com a quantidade de oxigênio que você está ofertando no ventilador, 30 minutos. Se ele não já evolui com esforço, descompensação hemodinâmica, etc e tal, passou no teste. Ok, esforço ventilatório e tal, não evolui com nada disso, passou no teste. Aí você tira o tubo. Pelo menos um teste passado. Não, ele precisa passar no conjunto dos dois testes, no Cuff-Link Test e mais o outro. Aí pode ser o outro, pode ser a ventilometria, pode ser a manuvacometria, pode ser o TRE. Só passar então não pode. Oi? Entendi. O Cuff-Link Test, mas tem que O Cuff-Link Test é o único que não sai nessa brincadeira. tem que passar. Ele tem que passar no Cuff-Link Test. O Cuff-Link Test é o que vai avaliar a permeabilidade de veias aéreas. Se ele não passou nisso daqui, ele pode ter passado nos outros. Mas se ele não passou nesse daqui, você não tira. O pessoal dá chance, às vezes, quando ele passou nesse daqui e aí ficou ali muito próximo do outro. Que é, eu não dou essa chance. Ou passa ou não passa. Sabe? Porque as consequências dessa chance é muito ruim para o paciente. Então, eu, Joedson, não dou chance para o paciente. A chance dele fez o teste, passou? Eu tiro o tubo. Fez o teste, não passou, eu não tiro. Eu vou trabalhar com ele, fortalecer a musculatura dele para que ele consiga passar. Ele passou, aí eu tiro aquele tubo com segurança. Entendeu? Esse é o ideal. Esse é o ideal. Porque esse negócio de, vou dar chance, mas ele não passou no teste. Então, se ele não passou no teste, já é estudo, né? Mostra o seguinte, se ele não passa nesse teste, quer dizer que ele tem mais de 90% de chances de evoluir com piora clínica. E aí é o seguinte, você quer contar com esse, sei lá, 1%, 5%? Eu não quero. Porque no final das contas, quem carimba é quem está tirando. Entende? Quem carimba é quem está fazendo. O colega, não, vai lá, cara, dá. Você vai tirar? Não, ninguém vai. Cara, ninguém vai assinar por vocês. Você fez, você assina. Entende? Então não vai nessa ilusão, não, que dá ruim. Fala. Vai falar? Não. Oi? Cara, falha de extubação gera, em média, 40% de chance do paciente evoluir a óbito. 40% é coisa aberta. Tá? E aí pensa o seguinte, tá? Se fosse seu parente, você ia querer que ele tivesse essa chance? Dar uma chancezinha pra ele? Pra você refletir. Eu não queria. Eu quero que o cara seja cachismo. Passou, passou. Não passou, cara, não passou no teste, vamos trabalhar para que ele passe. Ponto. Porque sabendo que se ele, vou dar uma chance e ele der ruim, é pior. Tá? Então é isso. Tranquilo? Então, mobilização precoce, esse termo é bem polêmico, né? Então, mas há palavras para falar com você sobre isso, calma aí. O ideal é que, tá? O ideal, melhor dos mundos,
paciente entrou na unidade de internação, no hospital, seja na UTI, seja no andar, que ele seja avaliado pelo fisioterapeuta e que o fisioterapeuta trabalhe com ele, tá? O que for necessário para que ele saia do hospital o mais rápido possível, tá? Tem muita gente que não faz, etc e tal. A gente sabe disso, né? Todo local tem a pessoa que vai para trabalhar e tem aquele que vai, né? Para bater o ponto. Todo local tem. Então, assim, só que veio uma crescente muito grande essa questão da mobilização precoce. A gente fala, tem que tirar o paciente do leito. Eu concordo, tem que tirar realmente o paciente do leito. Mas tirar para tirar foto é uma coisa, tirar para trabalhar é outra. O que eu estou trabalhando com o paciente? Sabe? O que eu quero trabalhar com esse paciente? Porque para tirar o paciente do leito, você pode tirar com ele em ventilação mecânica. Só que isso demanda tempo, demanda qualificação técnica mesmo, você tem que saber fazer, não só, né? Mas saber o que? Tirar um paciente da cama? Saber tirar um paciente da cama, com segurança. Parece simples, mas não é tão simples, tá? Quando o paciente faz tudo é uma coisa, quando não faz é outra, tá? E ainda tem outra questão, ele está com acesso, está com tubo, está com isso, você vai fazer isso sozinho, então você vai precisar de alguma ajuda, precisa de ajuda. Então, assim, é mais difícil, sabe? Aí dá muito mais trabalho. E aí pensa o seguinte, aí defendendo a galera, né, também, né? Normalmente o fisioterapeuta fica ele para 10 leitos. Se você pegar 5 pacientes entubados grave ou em ventilação não invasiva, acaba com o seu plantão. Você passa o dia inteiro naquela correria. Uma coisa é você ter um paciente entubado, um em ventilação mecânica, em VNI. Outra coisa é você ter 5. É metade do seu plantão. Bicho pegando. Você, na verdade, vai passar a manhã tentando resolver. Se a noite foi ruim, se a noite do colega anterior foi ruim, tu pode ter certeza que sua manhã inteira vai ser ruim. Até tu ajeitar o plantão. Entendeu? Pra de tarde você, de repente, conseguir trabalhar. Então, assim, o pessoal fala muito às vezes, mas, cara, tem que ver a situação. Então, assim, eu concordo que tem que mobilizar, etc. Mas eu não concordo com algumas descrições do termo mobilização precoce. Não é tão simples e parece que em alguns momentos parece... Enfim, não é tão simples de fazer, tá? Precisa de uma demanda maior de profissionais, de recursos maior e na realidade você não consegue, de repente, às vezes, colocar tudo isso em prática, sabe? Então você acaba selecionando um pouco mais o paciente que você vai trabalhar um pouco mais sobre isso. Mas eu concordo plenamente. A ideia é boa, de você tirar o paciente da cama o mais rápido possível. É isso mesmo, você tem que fazer isso, tá? Para você ter noção, no hospital que eu trabalhava, a gente tinha toda essa questão, mobilização precoce, tá? A gente montou um protocolo lá, eu ficava num CTI cardiológico, tá? Diferente um pouco de terapia intensiva propriamente dita. Porque as questões, às vezes, paciente em terapia intensiva, às vezes você vê muito paciente entubado. Já na setor cardíaco, você vê muito paciente, você olha, tá tudo bem, mas ele não tem condições cardíacas para sair da cama. É outra conversa. Então a gente conseguiu arrumar tudo para que esses pacientes, eles, no D2, segundo dia, no máximo, eles estivessem pelo menos saindo da cama, sentando na poltrona. Então a gente tinha uma mobilização desses pacientes assim, sabe? Mas por que 24 horas? Porque se o cara infartou, ele tem que ficar 24 a 48 horas em repouso. Então, precisa entender por que ele internou, para depois executar o que der. Mas ele é totalmente índio, ele faz tudo. Beleza, só que agora ele tem uma doença cardíaca que está suspeita ou já está diagnosticada, então eu preciso organizar isso para depois colocar ele fora. Você vê pessoas... Uma vez entrou um dos professores eu fazia crossfit, né? Não parece, mas eu fazia. Internou um dos professores lá do crossfit. Bom, é crossfiteiro, né? Bom, fortão, malhado, mas infartou. A motivo a gente deixa mas infartou, tá? E aí
Eu não posso sair da cama, não, você vai ficar deitadinho. Mas eu consigo. Eu sei que você consegue. Mas você não pode. Então, quando é uma questão mais Você precisa de um olhar melhor para avaliar as condições cardíacas. Então, lá, quando você olha no monitor, vai estar lá como é que tá. Aí você tem que saber ler eletro, por exemplo, tá? Frequência cardíaca. Então, a frequência cardíaca normal é de 60 a 100. Normal. Mas nesse intervalo lá, né? Aí no oxímetro tu não vê, só vê lá no eletro. Tá tudo ok no eletro? Tá tudo ok. Vamos lá, vamos tocar o barco. Entendeu? O paciente está apresentando cansaço, a escala de Borg que a gente utiliza. Borg, como é que tá? Borg. Vamos avaliando, tá? Então você faz pergunta, para ver como é que ele está evoluindo para... Tem alguns resultados das pessoas. Porque mesmo, por exemplo, essa pessoa do Brasil, aparentemente ele está sentindo bem, mas ele teve um infarto. Tem que esperar esse tempo para... Sim. Para ele se recuperar e... Beleza? Perguntas? Dúvidas? Tranquilo? Tranquilo? Vamos fazer só a dinamometria? Rapidinho? Dá para fazer? Como é que vocês estão? De quem é a caneta? Ó, o dinamômetro, aqui você seleciona, tá? Aqui você seleciona o sexo do paciente. Então, ó, vem aqui, ó. Vai piscar aqui, ó. Aí você seleciona se vai sexo feminino ou masculino. Aqui. Você selecionou, aí fica piscando aqui, ó. Feminino ou masculino. Tá? O desenhozinho do menino, o desenho da menina. Beleza? Aí tá em qual aqui? Tá aí masculino. Ok. Aí eu vou pra idade. Tá? Os três. Só clicou aqui, ó. Caraca, ano que vem o ano da vacinação. Não foi. É que você pressionando vai mais rápido. Como é que é o nome desse aparelho? Dinamômetro. Os três? Os três. Apertou Start, vai zerar aqui. Zerou. Paciente, postura, tá? Braço direito. Vai. Puxou. Força. Ok, parou. 45,7 quilos. Tá? Quilos. Beleza. Quantas repetições? 3 repetições. Tá? Depois se variar. 3 repetições. A variação é de 15. É difícil variar. Não, é só a memória, que aí eu posso programar e gravar várias idades aqui. O outro lado, mesma coisa. Mesma coisa, tá? Puxou, força. Força. Ok. Tem diferença na fórmula, tem diferença. Tá? Aqui 42,3. Oi? Direito e esquerda. Direito agora foi esquerda. 42,3. Eu vou repetir isso 3 vezes. E aí eu vou fazer aqui de novo, lado direito. Tá? Puxou, vai. Força. Ok. 57,2. Direita, hein? Lado esquerdo agora. Puxou. Vai, força. Ok. 47,8. 3 vezes de cada lado. Tá? 60 agora. 65, vai. Pesado pra caralho. Vai. Força. Calma, meu garoto. 53,6. O outro lado. Apertou. Vai. Força. Ok. 47,7. 47,7. E aí a gente vai calcular, fazer aquele mesmo esquema, soma tudo e divide por 3, tá? E aí
também temos o quê? A fórmula para calcular o que ele deveria fazer, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Beleza? E a gente vai discutir essa fórmula também. Oi. Ele diferencia, tipo assim, uma pessoa que tem 60 anos. Tem quando você coloca aqui a idade. Você coloca o sexo e a idade. Sexo muda um pouquinho, porque tem diferença. Aí altera. Fica mais leve ou mais forte. Posso? Tem quantos anos? Professor, esse teste de força, a gente Tem que ficar sentado? faz Para quê? Senta aí. O teste de força diz o seguinte, olha. Quanto menor a força de preensão palmar, maior o risco cardiovascular desse paciente. Tá? Então, a média, a média dele tem, a gente vai calcular o valor predito para ele, tá? Então, quanto maior a força, menor o risco. Quanto menor a força, maior o risco, tá? Perna. Vai. 25 põe. Vai, postura, olha para frente. Não, tô vendo se tá certinho. Aperta, Certo? vai. Eu apertando. Parou. E calma aí. Vai. Desligou, nesse intervalo desligou. Coitada. Tá aí, ó, viu? Vai, apertou, vai, força. Ok. Vai parar. Vai soltar? 23,3. Aí, ó, olha só, deixa eu apertar aqui que eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Vai, aperta aí. Vai, força. Ok? Ó, aqui, ó, como eu coloquei o sexo e a idade dela, 26,6. Aqui já marca pra vocês o seguinte, ó, tem um negocinho preto piscando aqui embaixo, ó. Tá falando que tá dentro da faixa de normalidade. Já vem escrito, né? Já fala pra vocês, tá? Já o lado direito dela deu um pouco abaixo. Então quer dizer que ela tá um pouco mais fraca do lado direito. Entendeu? Mostra aqui. Ele só não te fala o valor predito. Você tem que calcular. Mas ele já mostra para vocês aqui se está acima, se está no meio, se está normal ou se está abaixo. Beleza? Então fez isso daqui. E o ser canhota também? Influencia. O lado dominante influencia, obviamente. Aí nesse caso, como o sujeito vai trabalhar? Como que vai trabalhar? Não, isso daqui é só parte da avaliação. Então você pode simular. Isso tudo faz parte da avaliação. Tem outros componentes. Que você vai trabalhar força, você vai trabalhar parte respiratória, vai trabalhar tudo isso. Porque muita gente perde força por conta da capacidade respiratória. Tá? Então, não vou mostrar hoje para vocês não, mas eu tenho uma avaliação ali de um paciente meu, médico, tá? Eu fiz a avaliação agora, essa semana. Amanhã eu vou postar o vídeo dele. Amanhã eu vou postar o vídeo dele no Instagram. Lembra não? Ele saiu de uma força, tá? De musculatura inspiratória, expiratória, a gente vem numa crescente e eu não trabalho tanto peso com ele não tá malhando. Mas eu tenho uma subida ponderal assim da força periférica dele. Por que isso? Porque eu estou trabalhando a parte respiratória dele. Eu não estou trabalhando força propriamente. Pega peso, etc. Não estou trabalhando. Tá? Não estou trabalhando mesmo. Trabalho muito força de perna. Isso eu trabalho. De braço, não trabalho. Mas ele melhorou. Por que ele melhorou? Ah, mas você trabalha. Não foi isso. É porque ele melhorou a capacidade respiratória dele. E aí, ele está com déficit de força? Está com déficit de força. Mas, quando ele melhorou a capacidade respiratória dele, aquela força que na primeira avaliação que ele não conseguia fazer a apreensão, ficava muito cansado, né? Agora ele já não fica tão cansado. Então ele consegue manter mais, consegue puxar mais, dentro da limitação dele. Tá? Precisa ser trabalhado? Precisa. Eu estou trabalhando? Ainda não estou trabalhando por outros motivos. Tá? Por um foco melhor, porque ele estava a nível de eu chegar lá no consultório dele para atender, depois de ele ter atendido os pacientes dele, ele tá não conseguindo falar. Você faz a primeira avaliação, faz os trabalhos com ele de exercício, depois de quanto tempo você faz a avaliação para poder decidir a diferença? Eu faço a avaliação mensal, normalmente.
Ou de pelo menos a cada 2 meses eu faço. Entendeu? Para ver a evolução. Mas é uma coisa que eu utilizo, tá? Você pode variar. O ideal é que você faça de 3 em 3 meses, tá? A cada 12 semanas. Entendeu? Aí depende muito do público que você está trabalhando, né? Aí é outra conversa. Aí você vai ajustando de acordo com o público. Entendeu? Como é um público, estou falando de um paciente, que ele é médico, etc e tal. Não, então é importante você mostrar algumas coisas para ele. Ele sente porque ele me relata. Não, eu já estou melhor, apesar de ainda ficar cansado, mas eu estou melhor. Evolutivamente eu estou melhor. Aí também não quer milagre, né? Ó, fumou a vida inteira. Enfim, apesar que ele nem fumou muito, mas o ambiente não era favorável para ele. Interessante, porque tem um amigo que ele é fumante. Só que aí tem que a gente foi na piscina, né, tudo lá, e ele conseguiu fazer o revezamento dessa piscina grandona, né, aquela bem grande. 25 metros. De boa. E eu, se fosse, eu ia parar melhor. Aí eu me disse, gente, não é possível. Mas ele fuma. Não, ele fuma. Mas ele pratica exercício? Não, ele é motoboy, tipo, não tem uma vida praticando exercício. E mais tem uma capacidade respiratória. Então, aí tá interessante. Olha só, ele não faz exercício, mas ele é motoboy. Motoboy trabalha na rua aí o tempo todo, no sol, pega a moto com um lado, pega a moto com o outro, isso. Então ele vive na correria, na agitação do dia a dia, sabe? Então, se fosse o mesmo cara, nesse mesmo coisa, se ficasse parado dentro do escritório, ele não conseguiria fazer, você pode ter certeza, entendeu? Mas como ele é muito ativo, a rotina dele diária obriga ele a ser ativo, por mais que ele não faça exercício, mas ele é ativo, ele é muito ativo. Então ele tolerou. Já é algo que ajuda ele, entendeu? Por isso que na avaliação a gente tem que saber a profissão e a ex-profissões desse paciente, para entender qual é o contexto ali, que faz diferença total. É coisa de 20 minutos estão fumando. Os colegas deles também. Os colegas que estão em volta também fumam. Todo mundo fuma, meu amigo. São os fumantes passivos. Fumante passivo é pior do que fumante, Hoje tá? eu me considero sedentário. Antes eu corria, gostava de correr mesmo. Mas eu, depois de tempo, eu fui diminuindo. Você corta Cara, e não aconteceu. Aí é bem louco. Muito foi assim. Nadando. E voltando. E eu não sei quanto volta de dor na mãe. E já estava dentro do campo. Sabe? Mas foi bom. Mas eu tive que falar, eu sei, né? Mas aí tem que ter um atleta, né? Ele é bem bom assim mesmo. E ele não foi parado. Mas ele deve fazer exercício, deve fazer tudo isso. Já. Ele sabe pouco, mas Quando eu disse pra ele na praia de a hidroterapia ajuda também, né? na praia de Paraíba, com uma boia atrás. Gente, mas Sim. quando a gente já estava ali, mas o engraçado, sabe o quê? É que até hoje, tipo, eu passo um tempo parado, mas quando eu volto a correr, eu consigo correr normalmente. E eu me deixo. Você deve ter limitação. Com certeza sim. tem. Mas eu acho muito estranho isso, porque quando eu não me meto de eu falar isso, mas depois de tempo é normal. E na matéria de Beleza. Então, gente, beleza? Hoje a gente fica por aqui. Semana que vem, aula aqui de novo, tá? E parar, vamos fazer a ausculta, aí todo mundo de dupla praticando, vamos fazer a manuvacometria, tá? Eu solicitei ele filtro, não sei se vai ter filtro para todo mundo, tá? Mas eu solicitei. Aí a gente faz o pique-flow, coisa, você guarda isso daí. Bisturi, loja de material hospitalar, Mercado Livre, tá na faixa dos R$15, mais ou menos.
Se vocês quiserem, aí é com vocês, tá?